Se você é um CAC, um policial ou qualquer outro cidadão que já alcançou o direito de portar ou possuir uma arma de fogo, esse vídeo aqui é para você. Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre o que ninguém fala. Vou lhes ensinar o que provavelmente ninguém lhes ensinou. Digníssimos, hoje eu vou lhes falar sobre como obter uma renda extra em razão desse direito que você possui de portar ou possuir uma arma de fogo. Ficou interessado? Então preste atenção nas minhas palavras. Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Miranda, eu sou advogado, contador, vou te entregar um conteúdo valiosíssimo nesse momento. Mas antes de fazer a minha exposição, eu vou estabelecer com os senhores aqui alguns fatos para que a minha exposição se torne mais clara. Primeiro fato, digníssimo, que nós não podemos negar. Na nossa sociedade, em razão do grande obstáculo que a Lei 10.826 impõe para se alcançar o direito de portar ou possuir uma arma de fogo, aquelas pessoas que conseguiram alcançar esse direito, de alguma forma, elas se distinguem das demais. Elas acabam ganhando uma característica especial porque elas possuem um direito que a maioria das pessoas não possui. Isso é um fato indiscutível. Segundo fato, digníssimos, que nós também não podemos negar é que as armas, elas constituem um patrimônio daqueles que a possuem. Principalmente no Brasil, onde as armas têm um valor econômico significativo, aquelas pessoas que investem na compra, na aquisição de armas de fogo, elas passam a ter, então, aplicado ali naquelas armas, parte significativa do seu patrimônio. E, consequentemente, esse patrimônio não pode ser ignorado. Então, isso é um fato. As armas, elas compõem o patrimônio e para algumas pessoas compõem parte significativa do patrimônio. Além de ser um item que compõe o patrimônio, é importante ressaltar aqui também que as armas, elas têm valor não apenas econômico. Para muitas pessoas, elas possuem valor histórico. Para outras pessoas, elas possuem valor sentimental. Tem ali, muitas armas carregam um histórico familiar, então a gente não pode ignorar isso. Terceiro fato, meus caros, que também não podemos negar, é que no nosso país nós temos mais de 220 milhões de pessoas, é um grande contingente. E a maioria desse contingente não possui o direito de portar ou possuir arma de fogo. Todavia, e não obstante a maioria não possua o direito, nós também não podemos ignorar que é significativo o número de armas que existem na nossa sociedade. É também significativo o número de pessoas que possuem o direito de portar ou possuí-las. Então, estabelecido esses três fatos, vou lhes contar alguns casos aqui. Essa semana, eu estive em contato com alguns colegas, procurando saber deles se eles poderiam se habilitar a ser depositários de um armamento referente a um processo no qual eu trabalho. Meus caros, para minha surpresa, a maioria desses colegas com quem eu entrei em contato, eles sequer sabem o que é a figura de um depositário. Então, a primeira coisa que eu vou tentar lhes contar aqui, lhes esclarecer, é sobre esse trabalho de depositário. Meus caros, caso vocês não saibam, ser depositário não é nada mais do que ser uma pessoa que vai manter a guarda de determinado item. Não necessariamente uma arma de fogo. O depositário ele pode ser depositário de qualquer coisa, desde que ele disponibilize, desde que ele tenha condições de manter em depósito aquele item, preservando as características originais dele, se resguardando para que aquele item não se deteriore, ele pode sim se habilitar a ser um depositário. Para você que não sabe da existência dessa profissão, vou dizer assim, porque isso pode ser tido como uma profissão, está regulamentado em lei, a regulamentação da figura do depósito ou do depositário, você vai encontrar lá no Código Civil, a partir do artigo 627. Ali, a partir do artigo 627, você vai começar
a ver a descrição legal sobre a figura do depósito. Você vai ver que existe o depósito voluntário, o depósito necessário. Você vai ver ali quais são as responsabilidades do depositário. Então, a minha recomendação para você que até então não conhecia a figura do depositário é que você vá lá no Código Civil, Lei 10.406 de 2002, e dê uma lida a partir do artigo 627 para você se inteirar dessa figura do depositário. Eu devo reiterar também, digníssimos, que no caso de depositário de armas de fogo, é importante você ter em mente que não apenas as pessoas físicas podem ser depositários de armas de fogo, mas também as pessoas jurídicas. Que pessoas jurídicas seriam estas? Pessoas jurídicas que tenham o direito de possuir arma de fogo, que tenham o direito de ter em depósito armas de fogo. Exemplo, escolas de tiro, estandes de tiro, lojas de armamento. Essas empresas, elas podem também, assim como as pessoas físicas, se habilitarem a oferecer o serviço de depositário de armas de fogo. Isso, digníssimos, talvez você não pare para pensar sobre isso, mas é um serviço pelo qual existe demanda. Só que a maioria das pessoas que possuem o direito de porte ou de posse, elas não sabem disso. E existe também um outro problema, que é com relação à visão dos advogados. Por quê? A maioria dos advogados, quando são colocados diante de casos onde há apreensão de armas de fogo, eles acabam se concentrando, focando a sua atenção em defender os seus clientes, os seus constituintes, das acusações criminais que gravitam em torno da apreensão daquelas armas. E eles acabam ignorando o fato de que aquelas armas, em algumas vezes, compõem o patrimônio daquelas pessoas, dos seus clientes. Então, meus caros, eu lhes digo que eu sou o tipo da pessoa que foco muito no patrimônio também. Eu não gosto de ignorar a existência dessas armas e, na medida do possível, se houver plausibilidade de buscar, de requerer a restituição dessas armas aos meus clientes, eu vou fazê-los. Talvez vocês não saibam, mas muitas armas que estão no território brasileiro, em posse de muitas pessoas, elas possuem nota fiscal, muitas delas possuem o CR, que é o certificado de registro, mas os seus titulares, os seus possuidores, não possuem o direito de posse ou de porte. Isso é muito comum. Talvez você não saiba, mas é muito comum. Você quer que eu exemplifique para você entender? Existem muitos policiais que já estão aposentados, reformados. Às vezes eles já não têm mais o porte de arma, nem a posse, mas eles possuem armamento. Armamento que tem nota fiscal, que tem, às vezes, até o certificado de registro. Eles só não entregaram as armas. Existem muitas pessoas que possuem armamento desde antes do advento do Estatuto do Desarmamento, não entregaram as suas armas, graças a Deus, são pessoas inteligentes. Essas armas possuem nota, às vezes até o CR, mas eles deixaram de ter o direito de posse ou de porte. Então, meus caros, isso é um fato. Existe sim muitas armas que possuem nota fiscal, possuem registro, mas os seus titulares não possuem o direito de portá-las ou possuí-las. Inclusive, eu trabalho em um caso desse, defendendo um policial aposentado que teve o seu armamento apreendido. Agora, você acha que eu vou deixar o armamento para lá? Vou ignorar aquilo que compõe o patrimônio do meu constituinte? Não, eu estou buscando a restituição do patrimônio, mas, por óbvio, eu não posso requerer aos magistrados, aos ministros, que devolvam aquele armamento para o meu cliente que não tem direito de portá-los. Nesses casos, meu caro, eu preciso me valer da figura do depositário, informando ao magistrado: olha, isso aí é patrimônio do meu cliente, ele tem aqui a nota fiscal, ele tem aqui o certificado de registro, ele só não tem o direito de portar ou de possuir. Então, você não vai simplesmente sorrupiar o patrimônio do meu cliente assim. Faz a gentileza, devolve o patrimônio do meu cliente,
só que aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nomear um depositário fiel de maneira que o patrimônio continuará sendo do meu constituinte, todavia estará sob a guarda do depositário fiel. Esse depositário fiel, consequentemente, ele deve ser uma pessoa ou empresa que possua o direito de posse ou de porte. Alguém que tenha o direito de manter em depósito aquele armamento. Vocês compreendem, então, como esse porte, esse direito que vocês têm de portar e possuir arma de fogo, ele pode lhes ser uma renda extra? É isso, digníssimos. Eu estou contando isso para vocês porque eu mesmo, essa semana, já busquei contratar esse serviço e eu não encontrei pessoas que se habilitassem a oferecer esse trabalho. Quando você se habilita a oferecer esse tipo de serviço, você pode fazer isso gratuitamente, mas você pode também cobrar por isso. E para algumas pessoas, tais quais o meu cliente, nesse caso concreto, é interessante remunerar alguém para que essa pessoa mantenha aquele patrimônio guardado, ainda que provisoriamente. É interessante, porque existe um valor histórico, sentimental naquele armamento. É um armamento antigo que, quando for negociado, ele pode ser negociado por um valor significativo. Então nós não vamos abrir mão daquele patrimônio, nós só vamos requerer que ele seja restituído e colocado sob a guarda de um depositário fiel, que pode ser você, que até hoje não conhecia a figura do depositário, mas hoje eu estou te apresentando. Então, meus caros, eu quero que vocês pensem que diariamente, enquanto eu estou fazendo essa exposição para vocês, fatos da vida acontecem e alcançam as mais diversas pessoas. Um desses fatos pode ser pode ser similar a esse que eu acabei de contar. E existe demanda para o depositário. Outro exemplo de fato que pode acometer as pessoas e que configuram também uma demanda pelo serviço do depositário é: imagine que algum CAC, algum colecionador, algum atirador desportivo, algum caçador, um policial, alguém que tenha em casa um acervo de armamento de arma de fogo, ele vem a óbito, ele falece. Ou então imagine que essa pessoa, por algum motivo, ele dá um AVC, acontece alguma coisa com ele e ele precisa ser interditado. Ele vai precisar de um curador. Nesses casos, você já parou para pensar como é que fica aquele armamento? Se a única pessoa que tinha o direito de posse ou de porte dele está morto ou então está interditado? Nesses casos, o artigo 47 do decreto, se eu não me engano, 9847 de 2019, ele determina assim que nessas hipóteses o administrador da herança, o inventariante ou mesmo o curador, ele vai ficar com a guarda desse armamento provisoriamente até que ele providencie a alienação, ou seja, a venda desses armamentos para uma pessoa, obviamente, que tenha o direito de portar ou possuí-lo. Então, isso é um fato. Pode ficar sob a posse do inventariante ou do curador? Pode. O dispositivo legal permite isso. Todavia, é uma realidade também, digníssimo, eu estou lhes dizendo isso como advogado, é uma realidade que, muitas vezes, fazendo o inventário de um policial que faleceu, fazendo o inventário de um colecionador, os familiares ou mesmo o curador dessa pessoa, ele não queira ficar com a responsabilidade da guarda daquele armamento. Tem muitas pessoas que ainda enxergam as armas como algo perigoso, tem muitas pessoas que têm receio de ter aquilo guardado e acabam preferindo contratar alguém para ser o depositário daquelas armas. Nesses casos, mais uma vez, eu estou lhes mostrando que há demanda para o serviço de depositário. Então, meus caros, não ignorem essa realidade. Existe uma demanda significativa e é uma demanda que, inclusive, tende a aumentar na medida em que os advogados forem se conscientizando dessa possibilidade. É uma demanda que ela tende a aumentar. Então, se você tem o direito de posse ou o direito de porte,
para armas de fogo, você pode se valer disso aí para obter uma renda extra. Entendido, meus caros? Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Em próximos vídeos, eu pretendo abordar outros benefícios que esse direito pode trazer para a vida de você que pode portar ou possuir uma arma de fogo. Por hora, pensem sobre a possibilidade de monetizar isso, como eu estou lhes mostrando aqui agora. Tá joia? Eu agradeço muitíssimo a sua atenção, que Deus abençoe a sua vida e que o seu final de semana seja excelente. Muito obrigado.